Não sei se eu tenho um livro aqui do Guidorize. Bom, pessoal, boa tarde. A aula de hoje é a aula de dúvidas. Deixando aqui gravado aqui para os demais estudantes. Não sei se eu tenho um livro do Guidorize aqui. Eu tenho um físico aqui em mãos. Guidorize, volume 1. Acho que esse PDF dele... Ele foi para cá. Que coisa é essa, macho? Guidorize aqui... Pesquisa, tá. Então não tem nada não. Deixa pra lá. Bom, galerinha, então, uma aula de hoje é a aula de dúvidas sobre limites, né? Aí eu gostaria de saber de vocês aí quais são as suas dúvidas, seus anseios, esse tipo de coisa, né? Então, vai fazer uma listinha, com as dúvidas? eu vou pegar uma das dúvidas e começar a sanar uma dessas dúvidas, seja ela qual for. Tá, eu vou falar a minha primeira, que eu acho que ela é bem antiga, é porque eu tenho um pouco de dificuldade naquela definição dos limites laterais. Aí eu queria saber se podia fazer algum exemplo. Tá, quando você Pra fala poder dar uma revisada. definição de limites laterais, você está falando por epsilon e delta ou você está falando? Isso, por epsilon e delta. Limites laterais. Tá. Então, vou anotar aqui, né? Então, você está lá pegando lá o limite de x que tem de AP pela esquerda, né? Por exemplo, da f de x. Isso aqui seja igual a L. Ou você tem limite de x que tem de AP pela esquerda. Isso aqui ser da f de x. Isso aqui ser mais ou menos infinito, né? Que você tem essas opções. E tem um limite de x que tende a P pela direita da f de x igual a L, né, igual a um número qualquer. E você tem ainda o limite de x que tende a P pela direita da f de x igual a mais ou menos infinito. Então, qual desses tipos aqui que você quer que eu tente melhorar a explicação? Eu acho que desse de mais ou menos infinito. Mais ou menos infinito, né? Pronto. Uhum. Então, são limites infinitos. Isso. Limites infinitos. Vamos lá pegar lá a parte de limites infinitos aqui do livro. Tá? Aí, ó, toda vida que você escreve limite de x que tende a P pela esquerda, por exemplo, né, você está pegando o x que tende à esquerda. Da f de x, isso aqui é igual a mais infinito, por exemplo. Tá? Por epsilon e delta, significa dizer o seguinte, que existe um delta, né? Existe um delta, um epsilon, né, no caso, maior que zero, e um delta maior que zero, né? Com delta dependente de epsilon, né? Você sempre vai encontrar um delta que depende de epsilon, tá? Ou o epsilon que vai depender do delta, coisa assim. Delta que depende de epsilon, certo? E além disso, você tem que definir qual intervalo. Como ele está colocando aqui mais infinito, aí você vai definir um intervalo A até mais infinito, tá? Se fosse menos infinito, você teria definido aqui o intervalo para cá, né? Menos infinito até A, certo? E você vai dizer aqui, ó, como você está pegando dentro desse intervalo, o teu delta tem que ser, tem que estar dentro desse intervalo, certo? Teu delta aqui tem que estar dentro desse intervalo. Tá? É o teu delta que tem que estar entre o intervalo. Isso. Então, delta tem que ser maior do que A. Tá? Só para garantir aqui, deixa eu confirmar aqui. Quando você tem x tendendo a P pela esquerda, né? Tô pegando pela esquerda.
pegar aqui o livro, que tem essa implicação também. Pela direita, o delta é maior do que zero. Pronto. Aqui pela esquerda. Cadê limites infinitos aqui? Teorema do confronto. E limite não é infinito, quando x tende para infinito. Pronto. Tá, ele vai fazer isso aqui, na realidade. Isso aqui, delta maior que A, quando x está tendendo a infinito. Delta menor do que menos A, quando x está tendendo a menos infinito. Pronto. Então, se esse cara aqui está atendendo, x está tendendo a mais infinito, você tem delta maior do que esse A desse intervalo. X tendendo a menos infinito, você tem delta menor do que menos A. Tá? Essas são as consequências de você dizer isso, né? Aí, quando você pega x tendendo a menos p, lá tu vai ter uma coisa do tipo tal que p menos delta é menor do que x, que é menor do que p. Isso daqui implica que a f de x é maior do que epsilon, porque aqui está mais infinito, né? É maior do que epsilon. Isso. Como esse aqui está mais infinito, aqui você tem f de x maior do que epsilon. Se você tivesse menos infinito, você teria f de x menor do que menos epsilon. Né? Pronto. Então, vamos entender esse processo, né? Limite de x que tende a p pela direita da f de x e dizer que isso aqui é igual a mais infinito, a gente tem algumas consequências. Aqui, você tem que pensar o seguinte. O x está tendendo a p pela direita. Se o x está tendendo a p pela direita, você pode traçar uma reta, né? Marcar um ponto nessa reta, certo? Dizer que esse ponto é o ponto P, tá? Aí o que é que acontece? O x ele está tendendo a P pela direita, então o x está vindo daqui para cá. É isso que está acontecendo, certo? Se ele está vindo daqui para cá, então é um P mais um delta, que é essa diferença de quanto aonde está o x. Então você tem aqui P mais delta, né? E do outro lado aqui, você só vai ter o P, né? Do outro lado aqui, você não importa porque é pela esquerda. Então, você coloca lá só P menor do que X, que é menor do que P mais delta. É isso que está acontecendo. Certo? Se for pela esquerda, aí você tem P menos delta menor do que X, que é menor do que P. Tá? Então, o X estaria tendendo pelo outro lado aqui. Aí, a outra coisa é você olhar, então, agora, para a tua f de x. E o resultado deu infinito. Se o resultado deu infinito, significa dizer que essa f de x aqui, quando o resultado dá infinito, não importa qual tipo de epsilon que você esteja pegando, esse epsilon é sempre maior do que a tua f de x, porque teu resultado dá no infinito. Então, você tem uma f de x que vai ser menor é maior, né? Maior do que epsilon. Maior do que epsilon. Qualquer epsilon que você pegue, você tem que a tua f de x vai ser maior, porque está infinito. Né? A tua f de x até aquela reta lá, né, que é a reta da ordenada, né? Então, quando você pega aqui, por exemplo, aqui está f de x, certo? Aqui está f de x. Aí, se você pegar um epsilon qualquer, né? Como essa f de x ela está indo para infinito, qualquer epsilon que você pegar, essa função ainda é maior do que epsilon. Qualquer epsilon que você pegar, esse cara está indo para infinito. Tá? Então, essa é o que significa dizer cada um desses termos aí. Cada um desses termos que a gente está olhando aqui. Aí, uma forma de se escrever, obviamente, né? E nesse caso aqui, por exemplo, isso aqui é igual a mais infinito. Isso aqui é uma forma de você escrever. Você vai lá, você vai colocar para todo o epsilon maior que 10, que 0. Existe um delta maior que 0, né? Tal que
né? Obviamente, você está definindo um intervalo, porque esse cara está indo para infinito, então você está definindo um intervalo de A até mais infinito, certo? Tá, ok. Aí aqui está indo para a direita. Como está indo para a direita, você vai colocar P menor do que X, que é menor do que P mais delta. Então, você tem que olhar para cá. Isso aqui vai implicar que a f de x é maior do que epsilon, certo? Bom, isso é a definição. Agora, como fazer exemplos usando essa definição? Né? É incrível que o pessoal começa a mandar mensagem na hora que a gente está dando aula. Mas enfim, vamos lá. Limite de x que tende a zero pela direita, de 1 sobre x. Tá? Aí, a gente já viu que esse limite é mais infinito. Né? Você lembra disso, né, Luana? Acho que é Luana, né, que perguntou. Lembro sim, foi eu. Pronto. Aí, e como é que a gente faz isso para mostrar isso? Para mostrar isso por epsilon e delta? Aí você vai ter que fazer o seguinte, né? Você vai ter que escrever lá que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que com delta dependente de epsilon, acontece o quê? Acontece que P é menor do que X, que é menor do que P mais delta, e isso daqui vai implicar que a f de x é maior do que epsilon, tá? Aí a gente vai lá, vai anotar cada um desses passos. O primeiro passo que você vai anotar é esse daqui, ó. X é menor do que o P. Quanto é o P? É zero. Certo? Aqui, ó. O P é esse zero aqui, ó. Mais o delta, que eu não sei quanto é. X, então, é menor do que delta. É isso que ele está dizendo aqui. X é menor do que delta. Isso daqui vai implicar que a f de x, que é 1 sobre x, seja maior do que epsilon. Daqui você tira o quê? Que você pode inverter isso aqui e dizer que x é menor do que 1 sobre epsilon. Né? Porque quando você inverte, você troca também, né? Esse sinal aqui, né? Ó. Então, você pode dizer isso. X é menor do que 1 sobre epsilon. Só que x também é menor do que delta. Aí você só precisa tomar o delta igual a 1 sobre epsilon. E estaria mostrado o teu limite lateral por epsilon e delta. Entende o que eu quero dizer? Pera, eu não entendi como foi que delta deu 1 sobre epsilon. Pronto. Você está vendo que aqui, pela definição, você tem que x é menor do que delta, correto? Uhum, sim. Você está vendo que x é menor do que 1 sobre epsilon, correto? Sim. Aí, se x é menor do que delta e x é menor do que 1 sobre epsilon, já pensou, eu posso simplesmente pegar o delta e dizer que é igual a 1 sobre epsilon. Sim, sim, sim. Entendi. Tá? Aí eu consigo mostrar que a relação entre delta e epsilon. Eu sempre procuro essa relação. Então, quando eu for trazer o delta, eu tenho que estar tentando mostrar essa relação com epsilon. Isso. Certo. Tá? Fazer por definição é isso, é mostrar a relação com epsilon. Se você tiver um limite de uma função, deixa eu ver aqui se tem mais aqui, outra aqui para a gente fazer. A limite lateral. Aqui ele está vindo com limite infinito. Tá aqui. Achei outra aqui. Limite. Novamente ele fez isso sem usar epsilon e delta, tá? Mas a gente vai tentar fazer isso por epsilon e delta. Tendendo a 1 pela direita, de 1 sobre 1 sobre x mais 1, x menos 1. Certo? Obviamente esse resultado é mais infinito. Tranquilo? Todo mundo entende isso, né? Tá de boas, né? Tá sim. Pronto. Aí o que é que você vai fazer? Ó? Quem é o P? O P é 1. Aí tu vai escrever, vou mostrar pela definição, tu vai de novo escrever. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, né? Com delta dependente de epsilon até você vai escrever tal que, aí você tem lá P menor do que X, que é menor do que P mais delta, né? E isso daqui vai implicar que a f de X é maior do que epsilon, tá? Por que que você pode dizer isso? Porque está tendendo a mais infinito aqui. Aí você vai pegar somente esses dois caras,
né? Ou seja, você vai aqui e vai escrever x é menor do que... Quem é o p? É 1. Então, vai ficar 1 mais delta. Tá? Isso aqui vai implicar em quem? Na f de x. Quem é f de x? É 1 sobre x menos 1. E isso daqui é maior do que epsilon. Aí você inverte. Aqui você pode inverter. Então, x menos 1 é menor do que 1 sobre epsilon. Ou seja, que x é menor do que 1 sobre epsilon mais 1. Beleza pura até aí? Beleza, beleza. Aí você só precisa fazer o quê, ó? Pega esse cara, ó, porque x, ó, tá vendo? É menor do que esse cara. X também é menor do que esse cara. Aí você pode pegar esse cara ali e igualar isso daqui, ó. Aí quando você tem a igualha, você vai ter 1 mais delta igual a 1 sobre epsilon mais 1. Corta os 1's, né? Aí ficaria delta igual a 1 sobre epsilon. Pronto. Está demonstrado por definição. Eu não posso isolar, não, o delta? Nesse caso Isolar, aí. É porque não. aí. Ah, por quê? Porque Não tô entendendo. se você isolar o delta aqui... Não, no Ah, caso, naquele lado de cima que tá com a caneta azul. Porque você sim. cortou dos dois lados, né? Eu cortei, exatamente. É porque tem um e aqui também tem um, né? Mas o que eu fiz foi isolar o delta, como você fala. Só que eu fiz um passo um pouco mais rápido, né? É que esse um aqui tá somando, passa para o outro lado, Ah, subtraindo, né? sim, sim. 1 menos 1 fica 0, né? Aí ficaria só esse cara e esse cara, entendeu? Aham, entendi. Enfim, acabei pulando o passo. Mas tá tranquilo, Luana? Deu para entender aí como é que faz esse negócio? Deu sim. Vendo você resolver, acho que ficou mais fácil pra mim de Pronto. entender. Então pode passar para a próxima dúvida? Pode sim. Pronto. Qual é a próxima dúvida? Vou ver se outra pessoa aí tem pra poder falar. Professor. Diga aí, meu filho. Eu sei que eu tô com dificuldade para resolver limite quando tem raiz quadrada em cima. Eu lembro que multiplicar pelo conjugado, né? Fazer alguma coisa assim. Só porque sempre quando eu vou fazer, eu acabo errando alguma coisa. Limite que tem raiz quadrada em cima. Isso. Tá, Ou tá, né? embaixo também, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui um negócio aqui. Mas qualquer tipo de limite? Por exemplo, limite de x que tende a mais infinito, de x mais raiz de x mais 3, dividido por 2x menos 1. Você pode dar um exemplo de não infinito e um exemplo normal, se puder? Posso, cara. Se Pronto, tiver, pronto. posso. Mas tá claro isso aqui? Tá de boas, né? Sim, sim. E, bom, quando você tem raiz, né? Dependendo do tipo de limite, obviamente. Tá? Quando você tem aqui o limite que tendendo a infinito, você tem que olhar o que está acontecendo aqui com esses caras, né? Então, para você poder resolver essa questão, a primeira coisa que você vai fazer é... Deixa eu ver aqui. Tá, essa daqui não vai ser necessário multiplicar pelo conjugado. Por que não vai ser necessário? Porque você pode colocar o x aqui em evidência e resolver a questão de boas. Né? Porque você vai ter o limite de x que tende a mais infinito, de x mais a raiz de x, porque o tipo de limite é mais infinito, né? Depois eu faço um normal. 1 mais 3 sobre x, certo? Aí dividido por x, 2x menos 1, né? Aí aqui, você pode ter aqui, então... Aí aqui você pode ter, então, o limite de x que tende a mais infinito, de x mais x elevado ao meio, vezes a raiz de 1 mais 3 sobre x, né, sobre 2x menos 1. Aí aqui você pode colocar x em evidência em cima, x em evidência embaixo, né? Então vai ficar limite de x que tende a mais infinito, de x que multiplica 1 mais x elevado ao meio dividido por x, isso aqui dá 1 sobre x elevado ao meio, vezes, aí aqui ainda teria aqui a raiz de 1 mais 3 sobre x,
Fechou aqui, aqui embaixo ainda vai ficar ainda. Eu vou botar o de baixo assim, tá? E tem aqui, ó, tá dividindo aqui, ó. Ficaria x, multiplica 2, menos 1 sobre x. Aí cancela esse x com esse x. Cancela esse x com esse x. Aí pode aplicar o limite, esse limite aqui vai para zero. Esse daqui vai para zero. Esse daqui vai para zero. Sobra quem? Sobra um 1 em cima. 0 vezes 1 dá 0, então sobra só 1 em cima e embaixo sobra o 2. Tá, isso aqui não dá para usar essa metodologia. Né? Deixa eu ver se eu procuro outro aqui, cara, que dá para usar. Algo que tenha raiz um pouco mais diferente. Bom, talvez esse daqui resolva. Deixa eu ver. Limite de x que tende a mais infinito. Depois eu procuro normal, tá? Da raiz de x mais raiz de x menos raiz de x menos 1. Fechou? Isso, ele pergunta quanto é esse limite. Aí esse daqui você tem que multiplicar pelo conjugado, em cima e embaixo, não tem jeito. Né? Aí o conjugado, você sempre pensa o seguinte. A mais B vezes A menos B é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Tá? Então você tem que pensar dessa forma. Se esse negócio está ao cubo, ou se tem raiz cúbica, você tem que pensar que A menos B vezes A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado, isso aqui é igual a A ao cubo menos B ao cubo. Tá? Se tiver a quarta, aí o conjugado seria A menos B, aí seria igual a A ao cubo mais A ao quadrado B mais AB ao quadrado mais B ao cubo. Né? Se eu não me engano é isso. E isso daqui vai ser igual a A quarta menos B a quarta. Tá? Então, são formas de você escrever. Esse conjugado ali, como tem uma raiz quadrada, então a ideia, e aqui tá, ó, A menos B, então a ideia aqui é chamar esse cara de A, esse cara de B, né? E eu quero multiplicar, então, por um termo que tenha A mais B, certo? Então, A mais B seria, então, a raiz de x mais a raiz de x, mais, ó, veja, mudou, ó, aqui tá menos, aqui fica mais. Se aqui tivesse mais, aqui ficava menos, por causa dessa ideia aqui, ó. Raiz de x menos 1. Você botou em cima, você bota a mesma coisa embaixo. Né? Então, vai ficar raiz de x mais raiz de x mais raiz de x menos 1. Fechou aqui. Eu vou apagar esse cara aqui. Né? Aí veja o que é que vai acontecer agora. Isso aqui vai dar igual ao limite de x que tende a mais infinito de x mais a raiz de x, que é o quadrado desse, menos o quadrado desse, menos. Aí aqui ficar menos x menos 1, dividido por esse cara aqui de baixo. Aí vai ficar raiz de x mais a raiz de x, mais raiz de x mais 1, menos 1. Né? Então, em cima vai ficar raiz de x mais 1, raiz de x mais 1, certo? Porque menos com menos aqui dá mais, né? Ó. E x menos x dá 0. Então, vai ficar só raiz de x mais 1. Em cima ficou raiz de x mais 1. Embaixo vai ficar raiz de x mais raiz de x. Raiz de x mais raiz de x. Mais, aí aqui vai ficar x menos 1. Pronto, raiz de x menos 1. Certo? Até aqui tudo bem, né? Tudo beleza até aqui? Sim, professor, até aí tudo tranquilo. Tudo tranquilo, né?
Aí agora, aí você vai ter que aplicar o método de como resolver limites no infinito, né? Que você sempre vai pegar a variável x e colocar em evidência. Né? Então, eu vou colocar aqui a raiz de x em evidência. Quando você coloca, você vai ter 1 mais 1 sobre raiz de x, tá? E embaixo, você vai ter o seguinte, aqui é o que está embaixo, certo? Embaixo você vai ter, vou colocar x em evidência aqui, ó, tá? Se eu colocar x em evidência nesse caso aqui, deixa eu botar isso aqui em outro canto, acho, porque senão a gente vai penar pra caramba aqui para reescrever esse negócio. Ctrl C. Luzinha pequena, mas dá certo. Ctrl V ali. Pronto. Então, isso aqui sobre. Vou botar x aqui em evidência. Então, vai ficar raiz de x, que multiplica 1, mais raiz de x sobre x, mais raiz de x, que multiplica 1 menos 1 sobre x, né? Esse cara fica raiz de x, esse cara fica raiz de x, eu posso colocar isso também em evidência, então vai ficar limite de x que tende a mais infinito, da raiz de x em cima, que multiplica 1 mais 1 sobre raiz de x, dividido por raiz de x, que multiplica a raiz de 1 mais 1 sobre raiz de x, que é raiz de x sobre x é 1 sobre raiz de x, né? Mais, aqui também sai a raiz de x, vai ficar a raiz de 1 menos 1 sobre x. Fechou aqui? Aqui tem raiz de x, aqui também tem raiz de x, cancela, certo? Esse limite tende a zero, esse limite tende a zero, esse limite tende a zero, né? Ou seja, vai sobrar um 1 em cima, e embaixo vai sobrar a raiz de 1 mais raiz de 1. Então, vai ficar a raiz de 1 mais raiz de 1, tá? Raiz de 1 é 1. Então, 1 mais 1 é 2, logo, você teria aqui 1 sobre 2. Belezinha? Todo mundo entende isso? Tá claro para todo mundo? Entendi. Pronto. Aí vamos tentar procurar outro tipo de questão, cara. Essa daí é do infinito, né? Você pode só voltar ali para me tirar um print, professor, por favor? Posso, cara. Aqui? Isso. Pronto. Pronto, obrigado. De nada. Deixa eu ver aqui se tem. Deve ter aqui. Essa seção. Cadê os exercícios? Aqui. Tem outro livro ali que eu posso pegar aqui e colocar aqui também, para a gente poder ver se tem questões. Limite de x que tende a 1, né? Aí aqui, ó, vai ter uma raiz cúbica, ó. Lembra que eu te falei que quando tivesse raiz cúbica, como é que a gente tinha que fazer? Raiz cúbica de 3x mais 5 menos 2 dividido por x ao quadrado menos 1, tá? Aí, o que é que acontece? Nesse tipo de questão aqui, você vai ter que brincar com ela em vários aspectos. Um deles, você observa que aqui embaixo vai para zero, né? Se aqui embaixo é para zero, você tem que fatorar embaixo. E você teria aqui, ó, x ao quadrado menos 1. Isso aqui é a mesma coisa de ser x mais 1 vezes x mais menos 1. Por quê? Porque a mais b vezes a menos b. A ao quadrado é igual a ao quadrado menos b ao quadrado, tá vendo? Tá? Então, primeira cor de baixo acontece isso. Em cima, você tem uma raiz cúbica. Quando você tem a raiz cúbica, você tem que olhar o conjugado do cubo. Né? Aí, para olhar o conjugado do cubo, tu tem que imaginar o seguinte, que é a menos b vezes a ao quadrado mais b mais ab mais b ao quadrado, tá? Então, aqui, você tem a menos b.
tá? E esse resultado aqui tem que ser igual a ao quadrado, ao cubo menos b ao cubo. Mas veja, você tem aqui A, aqui B. Então, o A vai valer isso daqui, esse aqui vai ser o A, e esse daqui vai ser o B, ó. Certo? E você tem aqui, ó, A menos B. Aí, para você poder multiplicar pelo conjugado, vem aqui e tu coloca, ó. É o A ao quadrado, então é a raiz cúbica de quem? De 3x mais 5 ao quadrado, certo? Que é A ao quadrado, mais o B, mais A vezes B. Então, vai ficar 2 vezes. Isso é o conjugado do cubo, né, professor? É o Pra você conjugado fazer do... isso aí. É. Conjugado do cubo, exatamente. Mais B ao quadrado, que é 4. Você botou isso em cima, também vai botar embaixo. E embaixo aqui repete a mesma coisa, tá? E não é 11 não, aqui é repetir a mesma coisa. Beleza? Então, eu vou colocar logo aqui, porque senão pode acontecer de confundir. Mais 2 vezes 3x mais 5. Isso aqui a gente tem a raiz cúbica, mais 4. Tá? Eu vou apagar esse cara aqui. Então, veja que esse limite todinho ali vai se transformar em algo do tipo. Isso aqui vai ser igual, tá em verde aqui, ao limite de x que tende a 1. De quem? Né? Em cima vai ficar a ao cubo menos b ao cubo. A ao cubo ficaria, então, 3x mais 5 elevado ao cubo e raiz cúbica disso. Ou seja, dá o próprio valor, né? Menos 2. Não, não é menos 2. É menos 8. Por quê? Porque o 2 está ao cubo. É a ao cubo menos b ao cubo. Beleza? O produto desses dois caras. Beleza. Dividido por esse cara aqui, ó, se transformou em algo do tipo x menos 1, x mais 1, né? E ainda tem vezes aqui, ó, esse daqui você multiplicou com esse, né? Aí ficou só o de baixo. O de baixo você vai colocar aqui assim, né? Raiz cúbica de 3x mais 5 ao quadrado mais 2 vezes raiz cúbica de 3x mais 5 mais 4, fechou. Né? Então, essa é a primeira parte, né? Aí vamos lá, continuando aqui o exercício, você vai perceber que esse cara aqui, ó, 3x mais 5 menos 8, isso aqui é igual a 3x menos 3. Que isso aqui é a mesma coisa, ser 3 vezes x menos 1. Concordam comigo? Sim, professor, concordamos. Sim, sim. Então, vai ficar x que tende a 1 de 3 vezes x menos 1. Né? Dividido por quem? Ó? Olha aqui, ó, vai aparecer aqui embaixo, ó, x menos 1. X mais 1, né? Vezes aquele termo todinho acolá de novo. Aí a gente vai apagar aqui. Aí botar aquele termo todinho lá de novo, que é 1 dividido por... Aí ficaria a raiz cúbica de 3x mais 5 ao quadrado, né? Mais 2 vezes a raiz cúbica de 3x mais 5, mais 4, fechou aqui. Esse x menos 1 cancela com x menos 1. E se você olhar em cima, não fica mais 0. E nem embaixo. Ó, porque aqui você pode substituir esse cara por 1, aqui dá 2. Se você substituir aqui por 1, isso aqui não dá 0. Né? Então, aqui você vai ficar igual, em cima vai ficar 3 vezes 1, que é 3. Embaixo, aqui vai ter esse 2, né? Onde você está substituindo x por 1, 1 mais 1 é 2. Vezes, aí vezes quem? Vezes o que está entre parênteses. Aqui vai ficar a raiz cúbica de... x é 1, então vai ficar... x é 1, 3 vezes 1, 3, mais 5, 8. Raiz cúbica de 8 ao quadrado. Né? Raiz cúbica de 8 é 8 ao quadrado, 64. 64. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, isso aqui dá 4, né? Enfim, vamos deixar aqui. Mas, aí agora a gente pegar essa outra parte aqui, ó.
que é 2 vezes raiz cúbica de 3x mais 5, x é 1, então 3 mais 5 é 8, 2 vezes a raiz cúbica de 8, mais 4, fechou? É fácil entender que em cima fica 3, embaixo vai ficar 2 vezes, a raiz cúbica de 8 ao quadrado é 4, né? É 4, mais a raiz cúbica de 8 é 2, 2 vezes 2 é 4, mais o 4 que tem lá no final. Então, isso aqui vai ficar 3 sobre 24. Né? 3 sobre 24 dá 1/8, né? Correto? Todo mundo entende essas contas? Só ficou aqui meio desorganizado aqui nessa ponta aqui, né? Mas deu para entender, pessoal? Deu sim. Deu sim, né? Então, pronto. Então, o resultado final, 1/8. Tá? E aí, meu filho, consegui sanar a sua dúvida? Sim, professor, sim. Deu para dar uma clareada melhor aqui. Pronto. Tem mais alguma? Tem de um amigo que ele não conseguiu vir hoje, aí ele pediu para mim perguntar pro senhor, que ele tá doente. Certo. Deixa eu saber aqui. Ele perguntou se o senhor não podia fazer um exemplo com função racional e seno. Função racional e seno. Então, são duas dúvidas ou é uma só numa mesma coisa? Boa pergunta, professor. Porque... Tem Tá. exemplo com função racional e tem com seno, né? Mas eu creio que seja na mesma coisa. Foi uma função racional que tem seno. Função racional que tem a seno. Tá, deixa eu pegar aqui os limites que tem seno, cara. Pra gente poder fazer, então. Viu? Não. Limite de x que tende a zero, né, é de x mais seno de x, dividido por x ao quadrado, menos seno de x. Tá? Uma mistura de funções trigonométricas com racional, né? Mas, enfim. Esse tipo de questão, você sempre vai ter, a ideia é sempre você voltar para o limite fundamental do cálculo, onde o limite de x que tende a zero, de seno de x sobre x, isso aqui é igual a 1. Tu sempre vai tentar fazer isso, né? Aí, para tu fazer isso, tu sempre vai buscar, então, olhar para o teu sistema. Se tu aplicar aqui diretamente, tu vai ter 0 sobre 0, certo? 0 sobre 0 você não pode ter. Então, se embaixo deu 0, tu tem que fazer alguma manobra matemática para poder desvincular isso, tá? Aí, o que é que tu vai fazer? Esse limite aqui específico, eu não sei se eu resolvi ele, né, mas tem outros livros aqui, eu vou pegar outros livros. Esse daqui, por exemplo, você pode dividir esse cara por x e esse cara por x. Então, eu vou multiplicar por x e dividir por x. Ó, x vezes aqui x mais seno de x dividido por x, tá? Isso daqui, x vezes x seno de x dividido por x, pronto. E o de baixo também eu vou fazer isso. Eu poderia fazer só assim, ó, melhor, mais fácil, mais rápido. Você tem aqui, ó, x mais seno de x. Aí esse outro aqui, tu vai ter x ao quadrado menos seno de x. Para aparecer aquele cara ali, ó, x sobre seno de x, eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar x aqui e dividir por x aqui, certo? Então, esse x aqui, esses dois x foi colocados à mão. Ó, esse x foi colocado à mão, esse x foi colocado à mão. X dividido por x é 1. Mas veja que esse x aqui está dividindo esse seno aqui, ó. E esse daqui vai estar dividindo esse. Então, na realidade, você vai ficar aqui com o limite de x tendendo a zero. De quem? De x mais seno de x dividido por x, dividido por x ao quadrado menos seno de x, dividido por x. Todo mundo entende o que foi feito? Tá claro para todo mundo aqui? Deu para entender, galerinha, o que foi feito? Aquele x que estava multiplicando ali o x ao quadrado menos x, seno de x,
ele vai ficar dividindo com o de cima, né? É. Ah, certo. Eu pensei que fazer a operação só com o número de baixo separado, assim. É como se você estivesse pegando aqui, ó. Se você pegar esse cara aqui, isso aqui é uma fração. Isso aqui é outra fração. Fração sobre fração, o que é que você faz? Conserva a primeira e inverte pelo inverso da segunda. Se você fizer isso, não volta a minha função original? Ah, é verdade, verdade. Tem que ter esse raciocínio, né? É. Aí aqui você ainda pode fazer a seguinte brincadeira, ó. Aí em cima lá, ó. Vai ficar limite de x que tende a zero. De quem? X sobre x é 1. Mais seno de x sobre x. Né? Eu não sei quanto é, mas eu sei quanto é o limite. Dividido por x ao quadrado por x é x. Menos seno de x sobre x. Tá? Aí você vem aqui, ó, aplica o limite, ó. Vou botar aqui em verde. O limite de x tendendo a zero, de seno de x sobre x, isso é 1. Opa, 0 não, 1, né? Então, esse limite aqui, ele é igual a 1. Esse limite aqui, ele é igual a 1. Esse daqui, ó, o x está tendendo a zero. É igual a zero. Vamos ver o que foi que aconteceu. Ficou 1 em cima, ficou um 0, e ficou aqui, ó, esse é 1, mas tem um negativo bem aqui. Então, vem menos 1. O resultado final, menos 1. Belezinha? Joel, só fiquei numa dúvida. Nessa parte que você colocou, que tá em amarelo, do lado direito, Esse quando daqui. colocou o X assim, foi. Pronto. Não consegui acompanhar essa parte. Tá, é como se eu estivesse dizendo para ti o seguinte, ó. Tu vai pegar essa fração aqui, né? Essa fração, que é x mais seno de x, dividido por x ao quadrado menos seno de x, tá? Tu vai transformar ela em uma outra fração. Essa outra fração que eu vou transformar é do tipo x mais seno de x, dividido por x ao quadrado menos seno de x dividido por x. Por que que eu posso fazer isso? Porque esse negócio aqui, é só você pegar e fazer o seguinte, repete a primeira fração, então x mais seno de x, dividido por x, vezes o inverso da segunda, x sobre x ao quadrado menos seno ao quadrado seno de x, né? Aí você cancela esse x com esse x e ficou a mesma coisa, tá vendo? Ó? Anterior aqui. Sim. Lá eu fiz o seguinte, eu fiz um pouco diferente. Eu fiz x mais seno de x dividido por x ao quadrado menos seno de x, certo? Aí eu botei aqui um x aqui e dividi por x aqui. Foi assim que eu fiz, não foi? Foi. Pronto. Aí isso daqui é a mesma coisa de você fazer o seguinte, ó. Isso aqui é a mesma coisa de você dizer que é x mais seno de x sobre esse x aqui, vezes, aí aqui você pode dar um 1, né? Porque está multiplicando isso aqui, está multiplicando 1, dividido por esse cara aqui que está multiplicando quem? X ao quadrado menos seno de x dividido por x. Beleza? Beleza, entendi. Pronto. Então, é basicamente essa mesma história que é o que eu fiz lá. Certo? Então, pessoal, vocês entenderam por que o resultado aqui deu menos 1, né? De boas? De boas, entendi. Pronto. Mais alguma dúvida, galera? Eu tenho. Não sei se é uma simples, não sei se é. É porque assim, ontem eu fiquei um pouquinho perdida no assunto de ontem. Só que eu assisti a aula de novo, revisei. Aí a minha dúvida era, tipo, quando que eu sei que eu vou tentar procurar aqueles padrões de Euler? Tá. Toda vida que você tiver um limite de x tendendo a infinito, na forma de 1 mais 1 sobre x elevado a x, isso aqui é igual a Euler,
né? Limite de x tendendo a zero de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Isso aqui é igual a Euler. E você tem lá o limite de x tendendo a zero de e elevado a x menos 1 dividido por x. Isso aqui é igual a 1, né? Aí o que é que acontece? Esses limites aqui estão te dando o seguinte. Se tu tá com um expoente, ó, o expoente é a variável e ela tá levando a própria variável a ela mesma, tá vendo? Ó? Uhum. Esse daqui é padrão básico de Euler. A maioria das vezes acontece isso, certo? Quando você tiver esse tipo de coisa, ó, a variável é elevada a ela, só que é elevada ao inverso dela, né? Ou então o inverso da variável é elevada a ela, mais 1, né? Esse tipo de padrão é o tipo de padrão que a gente usa procurando usar o limite de Euler, né? Ou então, quando você tem, ó, a exponencial elevada à variável dividido pela variável, padrão de Euler, né? Exemplo disso, se você tiver o limite de x que tende de h que tende a zero, vou botar aqui, h que tende a zero, de a elevado a h menos b elevado a h dividido por h. Quanto é esse limite? Você está conseguindo observar que aqui, ó, você tem uma exponencial, uma função exponencial, dividido pela variável. Elevado à variável dividido pela variável. Então, você espera que se use alguma coisa relacionada a Euler aqui. Certo? Vocês querem que eu resolva essa questão? Eu quero. Fiquei curiosa. Também, professor. Mas é a questão típica de prova, mas enfim, vamos lá. Isso aqui vai ficar a elevado a h. Eu vou somar 1 e tirar 1, tá? Mais 1 menos 1. Certo? Então, eu vou tirar 1 e vou somar 1. Menos b elevado a h. Isso daqui dividido por h. Certo? Aí eu vou dividir esse cara em dois termos. Em dois limites. Limite de h, que tende a zero. A elevado a h menos 1 dividido por h. Mais o outro limite. Limite de h tende a zero. De 1 menos b elevado a h dividido por h. Tá? Vamos ver o que é que acontece aqui. Quanto é esse limite aqui, hein, pessoal? Vocês lembram disso? Para quem não lembra, ontem, na aula de ontem, quando você tem esse limite, que lugar disso aqui ser o exponencial é um A, né, uma base qualquer, isso aqui vai ficar o ln de A. Certo? Todo mundo entende isso? De boas? Sim, sim. Aqui, ó, a única coisa diferente que tem ali, ó, repara que é o sinal, não é? No lugar de ser b elevado a h menos 1, você tem 1 menos b elevado a h, não é? Sim. Então vai ficar ln de A menos o ln de B. Menos o ln de B. É fácil entender que isso aqui, na realidade, é o ln de A sobre o B. Belezinha? Beleza, beleza. Tá? Então, toda vez que você tiver esse padrão, Luana, de você tiver a variável elevada à própria variável, provavelmente você tem algum Euler relacionado aí. E às vezes que você não tem a Euler, né, você vai ter que fazer a seguinte jogada, né, que é o ln de E, ou então E elevado a ln daquela variável. Né? Tem algumas integrais do tipo x elevado a x, que você vai resolver, aí você coloca E elevado ao ln de x elevado a x. Aí isso aqui é a mesma coisa de E elevado ao ln de x, x aqui. Aí você consegue fazer uma transformação, né, ou você faz essa transformação, e depois você faz uma substituição e você consegue resolver. Tá? Algumas são difíceis, né, de enxergar. Algumas são...
Alguma Teve umas surpreende? outras, teve umas ontem que eu não consegui enxergar, né, esse padrão, mas a gente resolveu desse jeito. Isso, isso. Você tem que acabar, você acaba indo por esse caminho, mas você não tem esse padrão tão claro, né? Esse A elevado a H, por exemplo, você poderia escrever isso simplesmente como sendo E elevado ao ln de A elevado a H, que isso aqui é igual a E elevado ao ln de A, aqui H. Então, vai ficar E elevado a H vezes o ln de A. Né? Aí, enfim, você consegue resolver dessa. Mas isso aqui é propriedade da função logarítmica para a função exponencial. Né? A maioria dos erros em cálculo, em gerais, não é erro de conhecimento, não é erro de entender a teoria, de entender, de saber aplicar, mas sim erro de álgebra, né? A sacada algébrica que tem, né? No sentido de você entender as propriedades de um logaritmo, entender as propriedades de uma função seno, uma função cosseno, como é que faz essas operações. Então, é algo que a gente não está muito acostumado a fazer. E acaba, alguns casos acaba se esquecendo, é normal. Enfim, tem mais alguma dúvida, galera? Deu para sanar, Luana? Deu para Deu sim. Pronto. Tem mais alguma, galera? Bom, se não tiverem aí, já tirei todas, né? Paulo, Luana. Se vocês tiverem mais dúvidas, não tem problema nenhum, não. Eu vou parar aqui a aula, dar o pause, né? Na gravação. Depois eu disponibilizo para vocês a gravação dessa aula. Semana que vem, dia 16, a gente se encontra de novo. Tragam suas dúvidas, né? E na semana 17 eu estou liberando a avaliação de vocês. Deixa eu ver onde é que eu paro isso aqui. Acho que é no 3 pontinho agora. Mudou aqui o layout, né?